A paz do Senhor, vamos para mais um vídeo aula. Estamos trabalhando sexta apostila. A matéria é liderança cristã. Nós paramos o vídeo anterior na página 150, retomamos na página 152, lição 7. O tópico é o caráter do líder. Quando se trata de liderança cristã, as exigências são maiores em relação à secular. A Bíblia deixa bem claro isso quando nos impôs critérios para a escolha de líderes para a igreja primitiva. Porque o líder cristão representa Deus, sua missão é dada por Deus e fala às pessoas em nome de Jesus. Por isso, o caráter, que é um requisito fundamental em toda liderança, na cristã se amplia. Caráter e personalidades não têm o mesmo significado. Para a maioria dos psicólogos, a personalidade se desenvolve e se consolida aos 6 anos de idade. Como a palavra personalidade vem do vocábulo latim persona, usada originalmente para designar as máscaras usadas pelos atores no antigo teatro grego. Ela passou a ser descrita como a máscara que usamos para o mundo ver. Já a palavra caráter tem a sua origem no termo grego charáter, que significa gravar, estampar, moldar. A firmeza moral de uma pessoa, portanto, é o sinal visível de sua natureza interior. O caráter não é questão de técnica exterior, mas de realidade interior. Deus está interessado em saber como agimos quando ninguém está olhando. Podemos afirmar que o caráter é o que somos por baixo da nossa personalidade, a máscara. Quando há uma fissura no caráter, o líder corre o risco de perder sua liderança ou ministério. Ao contrário da personalidade que se forma na infância, o caráter continua a crescer e a se desenvolver ao longo da vida. E trata da nossa maturidade moral, que é a disposição para fazer aquilo que é certo, mesmo quando o preço a pagar é superior ao que estamos dispostos a pagar. Desenvolver firmeza moral significa ganhar essas batalhas até que a vitória se torne um hábito. É fácil amar as pessoas por quem temos afeição. O difícil é fazer aquilo que é certo quando não temos vontade. Podemos afirmar que caráter é a nossa força moral e ética, aquilo que guia o nosso comportamento de acordo com os valores e princípios adequados. O que explica por que a liderança pode ser definida como caráter em ação. Certa vez, assistindo um documentário na televisão sobre uma tribo indígena que tinha hábitos bem primitivos, vivia distante de qualquer outra cultura ou civilização. Quando o entrevistador perguntou ao seu líder, que já era um homem bem idoso, o que era necessariamente fundamental para liderar aquele povo, o homem idoso, sem estudos, sem culturas, mais sábio, respondeu que era preciso ter caráter. Podemos concluir que o caráter está acessível a todas as pessoas, independente de quem quer que seja, do que possua e até de onde viva. A liderança exige seguidores de confiança e sugere seguidores voluntários. A fé no bom juízo, a visão do líder de uma organização durará somente enquanto ele estiver dando razões aos seus seguidores para nele confiar. A confiança tem suas raízes no caráter. É por isso que o caráter é um aspecto central em toda a liderança, principalmente na cristã. Os líderes que apresentam os mais nobres traços de caráter não precisam se manter no poder por força bruta ou engano. Caráter e integridade não são tanto o que fazemos, mas o que somos. Não é preciso ser perfeito para ter caráter, pois todos erram e pecam, mas sim buscar a perfeição e a santidade, ser uma pessoa honesta, sincera e bem intencionada. O alicerce da santidade e a perfeição do líder cristão estão no caráter do Deus que está representando.
Se a descrição homem de Deus falha em representar a pessoa em comando, a organização cristã que ele lidera se sentirá mais livre para andar nas trevas. O caráter carnal da igreja de Coríntio pôde ser facilmente explicado pelo orgulho dos líderes da igreja que substituíram Paulo. Os efésios perderam seu primeiro amor devido à liderança defeituosa. Encerramos a página 152, página 153. O estado moribundo da igreja de Sardes foi a consequência da liderança pobre. A condição morna da igreja de Laodiceia foi o efeito natural de líderes orgulhosos e autossuficientes que contagiaram a igreja com o vírus mortal do mundanismo. Ainda na página 153, lição 7.1, forjando o caráter. O caráter é forjado nas pequenas coisas da vida. Os grandes fatos da vida podem ser considerados exames finais que revelam a verdade de nosso interior, do nosso eu, mas é nas decisões que aparentemente não têm importância que nosso caráter é fortalecido pouco a pouco. Nosso caráter é determinado por nossas opções, ou seja, pelas escolhas que fazemos no dia a dia. E elas não apenas determinam quem somos hoje, mas também quem seremos amanhã. O escritor C.S. Lewis fez um comentário a respeito. É por isso que as decisões que você e eu tomamos todos os dias têm uma enorme importância. Um pequeno ato de bondade feito hoje representa a conquista de um ponto estratégico de onde você poderá mais tarde obter vitórias com que nunca sonhou. Já uma indulgência aparentemente trivial que satisfaça desejos ou raivas pode significar a perda de uma posição crucial de onde o inimigo pode desfechar um ataque que de outra forma seria impossível. Os bons e maus hábitos que formam nosso caráter são influenciados pelo meio em que estamos inseridos, ou seja, o indivíduo recebe as informações externas e absorve aquilo que de alguma forma mais lhe atrai. Um exemplo disso são as crianças que crescem em constante contato com determinado tipo de pessoas de sua comunidade que possuem linguagem, roupa e música própria. A tendência natural é que elas reproduzam os valores daquele grupo que a cerca, influenciados, sim, determinados, não. E isso varia de pessoa para pessoa, porque elas são diferentes. Nosso caráter também é forjado pelas pressões que a vida nos submete e que quer que esteja no nosso interior será descoberto e que seja o bom caráter. Não podemos dar o que não possuímos. As aparências prometem muito, mas produzem pouco. O caráter nunca decepciona. Disse Jesus, o homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Um bom caráter é mais elogiável do que um talento excepcional. A maioria dos talentos é, até certo ponto, dom. Em contrapartida, um caráter forte não nos é dado de bandeja. Temos que construir peça por peça, pelo discernimento, pela coragem, pela determinação. Isso só pode ser conseguido por um estilo de vida disciplinado. Lição 7.2. Caráter e hábito. Basicamente, o caráter é a soma total dos nossos hábitos, virtudes e vícios. E conhecer bem, fazer o bem e amar o bem, os hábitos da mente, da vontade e do coração. Aristóteles escreveu sobre o assunto. A virtude moral é a consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados
ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Todos somos criaturas de hábitos e nossas opções são incorporadas em nós. Há um ditado popular que retrata bem essa situação. Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se nosso caráter e o caráter torna-se nosso destino. Em outras palavras, nosso caráter é determinado por nossas opções. As escolhas que fazemos hoje determinam nosso caráter e nós o levaremos conosco para a eternidade. Por isso é preciso escolher sabiamente. Encerramos a página 154, página 155, lição 8, integridade. Semelhantemente ao caráter, a integridade é fundamental para exercer uma liderança eficaz. Segundo o dicionário, quer dizer inteireza, imparcialidade e retidão. Ela é abrangida pelo caráter que está relacionada à índole. Uma pessoa íntegra não admite duplicidade nem hipocrisia. Elas são identificadas por sua coerência de propósitos. Pessoas íntegras não têm nada a esconder e nada a temer. Suas vidas são livros abertos. V. Gilbert Byrne diz: uma pessoa que possui integridade é a que estabeleceu um sistema de valores pelo qual julga toda a sua vida. A integridade não é tanto o que fazemos, mas o que somos. E o que somos, por sua vez, determina o que fazemos. Nosso sistema de valores, de tal forma, é a parte integrante de nós. Ele se torna um sistema de navegação que nos orienta e estabelece prioridades em nossas vidas e julga o que devemos aceitar ou rejeitar. Para ser um líder, é necessário ter seguidores e, para tê-los, é necessário contar com a confiança deles. Essa confiança depende também da credibilidade que o líder possui, e esta tem sua origem na integridade. Consequentemente, ele receberá o privilégio de influenciar e dirigir as pessoas. Quanto menos credibilidade um líder tiver, menos as pessoas confiarão nele e mais rapidamente ele perderá sua capacidade de influência. Billy Graham disse: integridade é a cola que mantém firme nossa maneira de viver. Precisamos lutar constantemente para conservar nossa integridade intacta. Quando se perde a riqueza, nada se perdeu. Quando se perde saúde, perdeu-se alguma coisa. Quando se perde o caráter, perdeu-se tudo. Encerramos a página 155, página 156. Lição 9, poder ou autoridade. A verdadeira liderança é exercida com amor e respeito às pessoas, com autoridade e não com poder. Max Weber tem as seguintes definições: o poder é uma faculdade de coagir ou forçar alguém a fazer sua vontade, enquanto que a autoridade é uma habilidade de levar as pessoas a fazerem o que você quer por causa da sua influência pessoal. O poder só pode ser vendido e comprado, dado e tomado. A autoridade não. Ela diz respeito a quem você é como pessoa, ao seu caráter e à influência que estabelece sobre pessoas. E é o carisma, o amor próprio, a personalidade que leva uma pessoa a conquistar o respeito dos outros. O nepotismo pode até colocar uma pessoa na posição de poder, mas isso não acontece com a autoridade, porque ela está ligada ao caráter da pessoa. É o elemento que se caracteriza todos os líderes naturais. O poder pode funcionar por um período de tempo, sendo possível conseguir as coisas na base da imposição. Mas, com o passar dos tempos, ele corrói relacionamentos e surgirão muitos sintomas desagradáveis. As pessoas recorrem a ele quando a autoridade é quebrada ou não se tem nenhuma. Através do poder,
forçam-se as pessoas e, através da autoridade, elas fazem de bom grado e melhor o que é mais saudável. A liderança cristã requer liderança voluntária, liderados voluntários, perdão, e também liderança voluntária. E esses têm mais probabilidade de responder à autoridade do que ao poder. A pessoa com autoridade nunca é fraca, débil ou sem personalidade. Pode estar fisicamente envelhecida e fraca, mas deixa transparecer uma impressão de força. Foi o que aconteceu com o profeta Eliseu. Ele já estava bem velho e doente, mas demonstrou força e energia, não perdendo a sua autoridade e liderança espiritual como homem de Deus, falando justamente ao rei Joás. Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer poder, porém exercer autoridade sobre as pessoas requer um conjunto especial de habilidades. John Haggai, em seu livro Seja um Líder de Verdade, fala sobre a autoridade interior, que é a verdadeira, e a autoridade exterior, que é o poder. Ele diz: a autoridade interior é o carisma, o amor próprio, a personalidade que leva uma pessoa a conquistar o respeito dos outros. É o elemento que caracteriza todos os líderes naturais. A autoridade exterior, por outro lado, é o resultado dos símbolos, manipulações vinculados à posição de uma pessoa. A autoridade interior nada tem a ver com as características físicas ou atos de uma pessoa, nem com a sua riqueza, sua posição social, seu status, nem é decorrente do seu sucesso. A autoridade interior é mais precisamente a convicção de que podemos influenciar pessoas de nosso grupo para buscarem atingir as metas de permanente benefício. Quem possui autoridade interior é alguém com um forte senso de autoestima. A autoridade exterior procede de sua influência, não da força e capacidade pessoal, como ocorre em alguns casos. Quando ela tem sua origem na força, há situações em que pode ser retirada de quem a possui. Além disso, é imediatamente reconhecível por aqueles que sabem identificar os sinais que exteriorizam tal tipo de autoridade. Todos os líderes são tentados, em algumas situações, a exercerem o poder e não a autoridade, principalmente quando se fala em nome de Deus. Primeiro, porque parece ser mais fácil e conveniente. Depois, devido às pressões que são submetidos. E também pelo fato de terem que lidar muitas vezes com pessoas complicadas. A linha que separa o poder da autoridade é tênue, quase imperceptível. Por isso, o líder que deve tomar cuidado para não ultrapassá-la. Do contrário, sua liderança será comprometida e a organização sofrerá prejuízo. Encerramos a página 156. Página 157. 158. Lição 10, visão. A visão é uma imagem clara de algo que o líder quer que o seu grupo seja ou faça. A liderança começa quando surge uma visão. Ela exige fé, dedicação, até sacrifícios. Para John Maxwell, a visão faz o líder e não o contrário. Quando um grupo está sob a direção de uma pessoa que não tem visão, o resultado é confusão, desordem, revolta, abuso de liberdade e, o que é pior, anarquia. A visão é a chave para se entender a liderança. Se uma pessoa tiver uma visão clara, a qual está sinceramente dedicada, já deu o primeiro passo rumo à liderança. Sem tal dedicação a uma visão, ninguém pode ser um líder. É apenas uma imitação, um arremedo daquilo que gostaria de ser. O líder acalenta e passa a viver sua visão.
Pensa nela o dia todo e de noite sonha com ela. Transfere a visão para o grupo e o motiva a comprometer-se com a missão que tornará realidade a visão e atenderá às suas necessidades. Para continuar, pensar continuamente na visão induz a ação, como disse o salmista, e esbraseou-se no meu peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Salmo 39, 3. Não basta ter uma visão, importa haver uma dedicação no sentido de agir em função dela. A isso se chama uma missão. É preciso haver uma série de passos específicos mensuráveis para cumprir a missão. Esses passos são chamados metas. As metas constituem o programa a ser desenvolvido para se cumprir a missão e assim tornar realidade a visão. O líder só tem uma visão, assim como uma só missão, mas deverá ter muitas metas. É o líder quem vê mais que os outros, mais longe que os outros e antes dos outros. Nós encerramos, então, esse vídeo na página 158 e nós prosseguimos no próximo na mesma página. Boa aula a todos, Deus abençoe.